primeira pergunta foi em relação às 9 emendas que eu e a Tabata fizemos. O vereador Arnoldi Bogo. Foi. Exato. Muito obrigado, inclusive, pela pergunta. Inclusive, as emendas ficaram conhecidas como emendas Tabata Rigoni, Tabata, não sei como é que ficou. São 9 emendas, 7 delas atenuam, elas amenizam coisas que a gente achava que eram exageros, que veio da proposta do Bolsonaro. Uma endurece uma parte que a gente acredita que precisa ser endurecida, que tem relação com super salários e super aposentadorias. E uma que é uma inovação que institui a Seguridade Social da criança. Sim, nós fizemos um cálculo muito detalhado. A gente tem para cada emenda quanto que elas custariam. Se todas as 9 emendas fossem acatadas, se você pegasse a proposta do governo original, acatasse as 9 emendas Tabata Rigoni, a economia em 10 anos ainda ia ser de R$1 trilhão. Tá? Ou seja, era 1.160 bilhões, que era a economia original, e com as 9 emendas ia passar para 1 trilhão cravado, no talo mesmo. Então, assim, a gente conseguiu unir nas emendas que a gente fez 2 coisas que é muito importante para nós: desenvolvimento econômico, responsabilidade fiscal e a questão social, porque a gente acredita piamente que com as nossas 9 emendas a Previdência ia ficar muito mais justa do que ela está. Tá? Em relação às empresas, né, como é que a gente faz, o que a gente tem vindo por aí para facilitar as empresas de gerar emprego e etc. A primeira coisa, já está quase sendo aprovada, é a medida provisória 876. Tá? Eu sou, inclusive, parte da comissão da medida provisória. Ela é uma medida provisória que facilita e muito o registro, tirar certificados, etc., por parte das empresas. Existem cálculos que mostram que vai reduzir o tempo de abertura de uma empresa de 30% a 40% depois dessa medida provisória. O que já é um grande avanço no caso brasileiro, né? Porque o Brasil, você demora em média aí 100 dias para abrir uma empresa, você diminuir isso em 40 dias, o ganho econômico é muito grande. A segunda coisa que está vindo é a medida provisória que está sendo chamada de medida provisória da liberdade econômica. Tá? Basicamente é o seguinte, nós estamos dando uma disciplina muito maior para aquele número enorme de regulações que o governo faz para os diferentes setores. A gente impede que uma regulação seja feita se uma outra regulação do mesmo teor não tenha sido revogada, por exemplo. Né? A gente impede que um Estado emita uma regulação que seja contrária à regulação federal, para você não ter conflitos federativos em relação a isso. Então, você vai facilitar e muito, né, a vida do empreendedor, a vida dos negócios no Brasil. Tá? Essas são as 2 principais coisas que estão vindo por aí, já de imediato, para a gente conseguir melhorar, né, a abertura de empresas, estimular o empreendedorismo e os negócios do nosso país. Tem vários outros projetos que estão sendo montados. Eu mesmo estou responsável por articular um projeto do marco legal do investimento de risco no Brasil, que é uma parte do mercado de capitais que ainda não foi feita. Então, assim, tem coisas muito legais vindo por aí. Agora, nós estamos todos concentrados em passar a Previdência, porque se não passarmos a Previdência, pessoal, vai ser um caos, assim, do estilo 1993. Tá? Inflação vai explodir, o câmbio vai explodir, o desemprego vai aumentar muito mais e etc. Então, o principal é fazer a Previdência agora. E tem a reforma tributária, que eu esqueci de falar, me desculpe. Ela já foi aprovada na CCJ, ela já foi instalada a comissão, foi criada a comissão especial, está para ser instalada até a semana que vem. E ela já está pronta, a reforma tributária. Então, vai ser uma discussão bem mais rápida e bem mais consensuada do que a reforma da Previdência. E a gente vai conseguir até o fim do ano aí, acredito eu, ter uma reforma tributária. A terceira pergunta foi em relação aos sonegadores, correto? Correto. Isso. Vamos lá. Você tem uma diferença entre sonegador e devedor, tá? Vamos lá. Em relação aos devedores, que é o que mais falam da Previdência, hoje nós temos
476 bilhões de reais que são devidos à Previdência. Isso não é por ano, é 476, é estoque, acumulado, exato. Desses 476, por que eles são devidos em primeiro lugar? Porque boa parte, algumas obviamente que não pagaram, de falta de gestão ou sacanagem mesmo, e tem que pagar. Outras porque quebraram. E tem um dado que é importante dizer. Os 50 maiores devedores da Previdência não tem nenhum banco ali. Tá? Tem 12 empresas públicas. Tem a Varig, a VASP e a Transbrasil. Mas não tem nenhum banco. Eu não estou defendendo os bancos não, tá? Só mostrando o dado. Desses 476 bilhões, apenas 190 são recuperáveis. Por quê? Porque as empresas que estão devendo esse resto aí, sumiram do mapa, como a Varig, como a VASP, como a Transbrasil. E na hora que elas pediram recuperação judicial, a Justiça preferiu, e deu preferência, com razão, que elas pagassem os encargos dos trabalhadores. Né? O FGTS, né? O seguro-desemprego, a multa contratual da pessoa que estava ali. Quem ficou por último? A contribuição previdenciária, e aí essa não vai conseguir ser recuperada. Desses 190 que são recuperáveis, todos os anos a média que a Procuradoria da Fazenda consegue recuperar é de 4 bilhões. Tá? E a nova Previdência, que é a tão chamada nova Previdência, não é só a PEC, que é o que eu expliquei aqui. São 4 etapas. Uma era a medida provisória 871, que foi aprovada. A outra é a PEC, que é o que o pessoal fala mais. A outra é a reforma da Previdência dos Militares, que é uma lei. E a quarta é a lei de endurecimento das leis em relação aos devedores contumazes. Então, nós estamos sim endurecendo a vida de quem deve. As previsões é de que, depois dessa lei ser aprovada, ao invés de recuperar 4 bilhões por ano, vão ser recuperados de 8 a 10 bilhões por ano, o que é um crescimento enorme. Lembrando que quem deve entra num processo legal, você pede recurso, a justiça comum. Então, tem essa questão envolvida também. Em relação aos sonegadores, aí, de novo, você tem que separar em quem tem isenção tributária, e aí isso é uma parte muito boa da Previdência, tá? A Previdência, ela proíbe a DRU, ela proíbe refis, refinanciamento de dívida de Previdência, e ela proíbe isenção fiscal para tributos da Previdência. São 32 bilhões de reais todos os anos que não são levados para a Previdência porque o governo renuncia para alguma empresa, tá? Ou para algum setor. Então isso vai acabar, tá? Imediatamente depois da reforma ser aprovada. Agora, você tem os sonegadores. Isso é a reforma tributária que vai resolver, não é a reforma da Previdência. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas que sonegam no Brasil, gente, não sonegam porque são sacanas, não. É porque o sistema tributário brasileiro é uma maluquice. Se você pegar os maiores especialistas em tributos do mundo e mandar para eles assim, faz o pior sistema tributário do planeta que você conseguir fazer, eles não conseguem fazer o do Brasil. Porque o nosso é muito complicado. Em média, cada empresa tem que pagar tem que seguir 3.790 regras para conseguir pagar imposto. Só para pagar, não é nem o preço do imposto, não. Então, assim, a reforma tributária que está vindo por aí, ela facilita muito. Nós temos uma estimativa que são sonegados no Brasil 400 bilhões por ano também. Tá? E reduzindo a complexidade, você aumenta muito a quantidade de imposto que é paga, sem aumentar a carga tributária. Tá? Então, nós estamos sim fazendo várias coisas em relação a isso. Voltando para a pergunta do meu amigo aqui de legenda, Reinaldo. É Reinaldo ou Reginaldo? Reginaldo, desculpa. Em relação à aposentadoria dos políticos, todo político, juiz, senador, deputado, tudo vai aposentar igual. Vai acabar essa pataquada de aposentadoria especial de parlamentares. Eu nem peguei a minha, nem comecei, nem cogitei, eu acho um absurdo. Tá? O cara trabalhar ganhando um salário que já é muito, muito, muito melhor do que 99% da população tem, e ainda se aposenta com o salário inteiro. Não faz sentido.
E eu não peguei, então, e também na Previdência acaba com isso. A única coisa que eu acho que a gente deveria mudar, tem transição para os políticos, eu não acho que tinha que ter. Tá? A transição é um pedágio de 30%. Eu acho que não tinha que ter transição, não. Até os que já contribuíram um pouquinho, eu acho que tinha que acabar mesmo e ir para o teto do INSS, que é o correto, que é o justo para as pessoas, porque a gente está fazendo uma medida muito dura. A gente tem que dar o exemplo também.